Olhe para esta imagem que acabei de projetar no quadro. Uma sala de conferências em silêncio absoluto, rostos fechados, braços cruzados e um único indivíduo no púlpito sorrindo e contando uma piada sobre golfe. Se você olha para isso e não sente o desastre iminente, o seu problema não é gramática, é falência pragmática. A maioria dos brasileiros que se dizem fluentes gasta anos decorando listas de verbos irregulares, mas entra em uma sala de reuniões em Londres com a mesma delicadeza de um elefante em uma loja de cristais. Eles sabem ler o dicionário, mas são analfabetos na hora de read the room. Hoje, no nosso laboratório de inteligência social, vamos descobrir que no inglês de elite, o que não é dito é muito mais importante do que o seu sotaque. Vamos decifrar esse radar agora. O que significa ler a sala? Na pragmática linguística, trabalhamos com o conceito de competência sociopragmática. É a capacidade de ajustar o seu discurso ao contexto, ao humor e à hierarquia do ambiente. No Brasil, somos uma cultura de alto contexto e afeto, mas muitas vezes confundimos intimidade com permissão para sermos invasivos. Já o inglês de prestígio opera em um sistema de radares invisíveis. To read the room é o ato de escanear os subtextos antes de executar qualquer ato performativo. Se o clima está tenso e você entra com os 2 pés na porta, você sinaliza uma falta de habilidade social absoluta. Você não é visto como autêntico. Você é visto como alguém sem as ferramentas básicas de navegação executiva. Vamos fatiar esse radar agora. Vamos à arqueologia da expressão. Embora o termo tenha se tornado um mantra corporativo moderno, a sua essência vem do teatro e da oratória política do século XIX. Um orador de elite não decorava apenas o discurso. Ele precisava sentir a audiência. Se a plateia estava inquieta, ele encurtava o sermão. Se estava atenta, ele expandia a retórica. No inglês, a sala, the room, não é um espaço físico de 4 paredes. É um organismo vivo composto por expectativas e egos. Saber ler esse organismo é o que diferencia o lorde do camponês. O falante master entende que o ambiente é um texto escrito em tinta invisível. Você precisa de uma luz negra léxica para enxergar as entrelinhas antes de abrir a boca. Respeite o organismo para não ser expelido por ele. Anotem a fonética para soar como um observador clínico e não como um turista perdido. Read the room. Note o som do EA, longo e tenso em read. O segredo está no linking sound entre o D de read e o TH de the. Reader. A língua deve deslizar rapidamente dos dentes superiores para a posição interdental. Mas preste atenção na atitude fonética. No inglês de elite, essa expressão é dita com um tom de advertência ou de superioridade intelectual. You really need to read the room, Dylan. Se você a diz com um tom agudo e rápido, você soa como quem está com pressa. Se você a diz com uma cadência pausada, você transmite a gravidade da falta de noção alheia. A fluência real exige que a sua boca mimetize a calma do analista. Para os meus alunos de prateleira superior, vamos expandir as categorias da percepção. Read the room é o termo prático, mas na academia usamos pragmatic awareness. Se você quer elogiar a habilidade de alguém de detectar nuances em uma cultura diferente, o termo é cultural intelligence. E se o indivíduo é capaz de sentir a tensão antes mesmo dela ser expressa, dizemos que ele tem um high social IQ. Dominar esses termos permite que você discuta a incompetência de um colega com a elegância de um psicólogo comportamental de Oxford. Não diga que ele é sem noção.
Diga que ele apresenta um déficit em pragmatic awareness. Isso transforma a sua reclamação em um diagnóstico de autoridade. Vamos ao teste de realidade executiva. Você está em uma apresentação de vendas e percebe que o CEO está olhando para o relógio a cada 30 segundos. O amador continua lendo o slide 45 de 90. Parabéns, você acabou de perder o contrato. O falante master, em resultados, percebe o sinal e diz: I can read the room, so I'll skip the details and go straight to the bottom line. Viu a maestria? Ao admitir que você leu a sala, você sinalizou duas coisas. Primeiro, que você é empático ao tempo dele. Segundo, que você é um líder que prioriza a eficiência sobre o roteiro. No inglês corporativo, a leitura é o que te dá permissão para quebrar as regras e ser aplaudido por isso. O vocabulário é a sua bússola de pivotagem. Na academia, Read the Room acontece durante o question and answer de uma defesa de tese. Você percebe que a banca não gostou de sua resposta anterior e a tensão subiu. Se você continua insistindo no mesmo ponto, com verbiage excessiva, você está cavando a sua própria reprovação. O aluno de elite respira e diz: I sense some skepticism regarding my last point. Let me clarify. Note a manobra. Você leu o ceticismo antes dele virar uma pergunta fatal. Você agiu preventivamente. No inglês de Oxford, a percepção do clima da banca é 50% da sua nota de prestígio. Se você não leu o rosto do examinador, você não merece o título que ele carrega. O laboratório exige olhos clínicos antes de línguas afiadas. Dylan, e a versão social? Você está em um jantar e começa a contar uma história longa e cheia de detalhes irrelevantes. As pessoas param de fazer contato visual e começam a mexer no celular. Se você não read the room e continua falando, você se torna o pária social. No inglês social de elite, o silêncio do outro é uma ordem para você se calar. He completely failed to read the room and kept talking about his divorce. Perceba o padrão. A fluência real é a gestão da sua própria irrelevância temporária. Se a sala não quer te ouvir, o falante master sabe como se retirar com um French leave, ou mudar o assunto para o anfitrião. O vocabulário é o seu freio de emergência social. Para fechar o diagnóstico, anote o adjetivo que você nunca quer no seu histórico. Oblivious significa estar totalmente alheio ao que acontece ao seu redor. Ser oblivious em uma reunião é o pecado mortal da liderança. Sinaliza que você vive em uma bolha de auto-engano. No inglês de prestígio, o oposto de quem reads the room é quem é oblivious to the context. Se você não quer ser o doutor que ninguém leva a sério, aprenda que a inteligência não é apenas o que sai da sua boca, mas o que entra pelos seus olhos enquanto você está em silêncio. A fluência real é a audição ativa de um ambiente mudo. Vamos ao teste de realidade final. Como saber se você está lendo a sala? Faça a pergunta master. Se eu parar de falar agora, o grupo ficará aliviado ou decepcionado? Se você não sabe a resposta, preserve o silêncio. Observe os pés. Se as pessoas estão apontando os pés para a porta, elas querem ir embora. Observe a respiração. Se o grupo está respirando de forma curta, a tensão está no limite. Perceba, o inglês te dá o comando para ser um estrategista humano. Da próxima vez que você for entrar em um debate, não prepare as suas palavras, prepare a sua visão. O vocabulário é apenas a ferramenta que você usa após o diagnóstico. O meu veredito final é: a língua inglesa não é aleatória, ela é histórica, e a sua agência social depende da sua capacidade de decifrar o silêncio.
Quando você para de tentar memorizar exceções gramaticais e passa a entender a origem das regras de convivência, o seu cérebro para de traduzir e começa a pensar com autoridade. To read the room não é um jeitinho de ser simpático, é a métrica da sua inteligência executiva. No inglês de alto nível, quem entra com os 2 pés na porta acaba sendo deixado do lado de fora. A partir de hoje, se você não leu a sala, você não ganhou o direito de falar nela. O seu lado master exige que você seja o mestre da percepção, antes de ser o mestre do som.